Uma boa noite. Um feliz início de semana, né? Depois da grande festa de ontem, quantos estão felizes pelo que aconteceu ontem aqui? Foi incrível, não foi? Eu vi muita gente chorando, muita gente sorrindo. Maria, você me enganou, viu, Maria? Depois a gente conversa. Bom, quem estava aqui na igreja quando eu falei que Abraão era contemporâneo de Ló? Alguém lembra que eu falei isso aqui? Que Deus chamou Ló e não Abraão. Quem lembra? Ninguém? Vocês estão comendo muito açúcar, viu? Diminui. Então, eu tenho hoje um sermão muito interessante. Ele traz muito conhecimento, né? E precisamos disso. Porque nos dias atuais que nós estamos, o conhecimento é que faz a diferença. Amém? Vamos fazer uma oração? Do jeito que nós estamos mesmo? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pelo início dessa semana. Obrigado por estarmos aqui na tua casa de oração. E que o Senhor possa, nessa noite, atuar da mesma maneira que foi ontem, Senhor. Obrigado pelo dia de ontem, pela presença do Espírito Santo. E já te agradecemos pela tua palavra que vamos abrir. E neste momento, Senhor, o que nós pedimos é que as pessoas que estão aqui possam entender a tua mensagem de hoje. E possam voltar para casa sabendo que valeu a pena vir aqui. Nos protege e nos guarda para o teu reino, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aqueles que acompanharem direitinho vão se maravilhar com a mensagem. É uma mensagem muito bonita, muito boa. Gênesis, capítulo 22. Conhecido nosso, esse texto de Gênesis 22, fala que Deus prova a Abraão. Todos encontraram? Quem precisa de uma Bíblia? Quem está feliz? Quem não está feliz? Nós vamos fazer uma oração para quem não está feliz. Amém? Podemos ler? Diz assim, ó, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois-se Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seu servo, espere aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Essa frase é famosa, né? Deus proverá. Essa é uma frase que demonstra muita fé. A pergunta é, será que Abraão tinha essa fé? Respondeu Abraão, então, Deus proverá. Verso 8, para nós continuarmos a leitura. Meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
E ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, portanto não me negues o filho, o teu único filho. Presta atenção nessa frase: pois agora sei que temes a Deus. Será que Abraão não temia? E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí a dizer, até o dia de hoje, no monte, o Senhor proverá. Amém? Bem, meus irmãos, até aqui, nós podemos depois reiniciar essa leitura. Mas vamos entender aqui algo que talvez nunca entendemos. Por que isso? Porque Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Já foi uma luta, né? Até que Isaque nascesse, Isaque o filho da promessa, de onde havia a promessa de que Isaque viria uma grande nação, né? E agora Deus pede para sacrificar Isaque. Sabe que se alguém nos perguntar isso, a gente não sabe dar a resposta? Porque fica muito vago. E olha, ainda é perigoso esse negócio, sabe por quê? Porque pessoas que talvez não tenham a nossa fé e nem amem a Deus, vai dizer que aqui nós temos um Deus autoritário, um Deus que não ama. E se ficarmos só nesse texto, parece que o amor de Deus é meio vago. A gente pode até, de certa forma, achar que... Nós não achamos porque nós conhecemos a Deus, né? Independente do que a Bíblia fala, nós conhecemos esse Deus porque temos intimidade com Ele. E essa intimidade que nós temos com Deus faz nós conhecermos que temos um amigo. Mas para algum curioso, quem sabe um ateu que não acredita em Deus, pega esse texto e pode nos aplicar de uma forma. Bom, vamos entender então por que é que Deus pede para sacrificar Isaque. Olha, o primeiro verso nos dá uma pista. Ele diz assim, 22, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Que coisas? Tem algo antes. O texto não está aqui simplesmente porque Deus resolveu, não, eu vou testar Abraão. Não está aqui por isso. Tem algo embutido nisso. Vamos analisar? Vamos começar pelo chamado de Abraão. Nós vamos para Atos, capítulo 7. Todos encontraram? Podemos ler? Atos 7, verso 1, diz assim, verso 2, na verdade. Estevão respondeu: varãos, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Bom, quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós estamos fazendo ano bíblico, nós vemos um chamado. Mas na verdade foi dois. Estevão está falando aqui que o primeiro chamado, Abraão ainda estava em Ur dos caldeus, lá na Mesopotâmia. E veio para Harã. Aí com a morte do pai dele, né? Agora Deus aparece uma segunda vez, que nós vamos ler o próximo verso. Qual é o problema aqui? Deus está chamando, mas Deus está dizendo o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Na verdade, Abraão saiu. Ele saiu de Ur dos caldeus e foi para Harã, mas ele levou pai, irmão, levou todo mundo.
Todos. E com a morte do pai de Abraão, é que ele agora sai de Harã e vem para Canaã. Bom, segundo chamado. Esse é o primeiro chamado, ele estava em Ur dos Caldeus. De onde Jó era? De Ur dos Caldeus. Havia na terra de Ur dos Caldeus um homem chamado Jó. Muito bem. Voltamos para Gênesis 12. Gênesis 12, verso 1. Olha, esse aqui é o segundo chamado. E começa assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão. Esse ora aqui já é uma observação. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenará o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Agora ele está saindo de Harã, agora é um segundo chamado. O que é que Deus está falando aqui? Sai da tua terra e da tua parentela. Será que sobrinho é parente? Ele está levando Ló. Olha o problema. E Ló foi um problema para ele. Então, olha, nós temos aqui Abraão, que agora tem o segundo chamado, Deus aparecendo para ele 2 vezes, e o mesmo chamado é, sai da tua casa, da tua terra e do meio da tua parentela. O que nós podemos tirar com isso aqui? Às vezes parente atrapalha. Eu tenho visto muita gente não tomar decisão pela verdade por causa de parente. Por causa de um pai, da mãe. A minha mãe mesmo não aceitou a mensagem adventista, minha mãe já é falecida. Por causa que a avó dela foi da Assembleia, a mãe foi da Assembleia, e veio uma linhagem ali. Eu também fui da Assembleia, né? Mas, como Arão, eu saí, né? Muito bem. Agora, preste atenção. Bom, agora Abraão saiu, né? Vamos seguir a leitura, verso 5. Diz assim: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentou em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha que interessante. E lá chegaram. Bom, quando eles chegaram lá, o verso 6 diz assim: atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar e o Senhor que lhe apareceu. Muito bem. Deus está acompanhando a viagem de Abraão. Ele sai agora de Harã, vem até a terra de Canaã. Quando chega no lugar, Deus aparece e diz assim, ó, e lá chegou, a Bíblia diz que ele chegou. E Deus agora aparece e diz, o lugar é esse. O problema é que tinha na terra o quê? Cananeu. E cananeu era gente bravo. Cananeu era bravo pra caramba. Olha o que os 10 espias, quando foram orar a terra, voltaram dizendo. Que os homens eram grandes. Os cananeus eram grandes, era gente grande e brigava com vontade. Abraão ficou com medo. Agora, Deus levou Abraão para Canaã para quê? Não foi para evangelizar os cananeus? Foi. Qual era o sentido dessa viagem? Era só para dar terra para Abraão? Não. Sabe, às vezes o mundo também está cheio de cananeu. E Deus nos espalha entre eles. E nós precisamos testemunhar. Bom, seguindo mais um pouco, olha só. Nós lemos o verso 7, né? Olha o verso 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando ao ocidente, e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu para onde? Dali, indo sempre para Negueb. Então Abraão não parou no lugar que era para ficar. Era para ele ficar ali, e ele não parou, ele começou a andar. Deus trouxe o que na terra? Seca, fome. E aí ele foi para o Egito.
Meus irmãos, Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Mas quando ele se tornou pai da fé? Por enquanto não era. E por que Deus o chamou? Porque provavelmente a história de Ló está na Bíblia porque Abraão contou essa história. E foi passando e chegou até Moisés. Muito bem. Abraão agora começa a andar. Olha quando Abraão chega no Egito. Verso 13. Vamos pular um pouquinho, verso 13. A partir do versículo 14. Não, verso 13, a partir do verso 14, é isso aí. Aparece o senhor Abraão aqui, ó. Disse o senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, né? Ergue os olhos, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, porque toda essa terra que vês eu te darei, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará a tua descendência. Agora o Senhor dá uma ordem para Abraão no 17, diz assim, ó, levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque te darei. Mas o que acontece antes aqui? Abraão vai para o Egito. Quando chega no Egito, o que ele diz? Que Sara é? E o que acontece lá com Faraó? Depois que Faraó leva Sara, achando que é irmã, e quer tomá-la por esposa, Deus aparece a Faraó. Mas se Abraão fosse o pai da fé, ele dizia o quê? Que era a mulher dele, Deus não estava com ele. Então a primeira coisa que nós temos, um Abraão que Deus tem que chamar 2 vezes, porque ele não quer largar os parentes, tanto que ele traz Ló. Depois nós temos um Abraão que mentiu. Não teve coragem de dizer para o pessoal do Egito que Sarai era sua mulher. E acontece tudo aquilo e agora ele sai do Egito. E agora Deus, depois que ele se separa de Ló, Deus aparece para ele, porque Deus não queria parente. Deus não queria, porque a parentela de Abraão era adoradores de outros deuses. No verso 15, boa noite. No verso 15, a partir do verso 2 até o 4, olha que interessante. Verso 15, a partir do verso 2, diz assim, respondeu Abraão ao Senhor, Deus, que haverás de dar se continuo sem filhos? É o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer, um servo? Verso 3, disse o Senhor, a mim não me concede descendência, é um servo nascido em minha casa que será meu herdeiro? A isso respondeu o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Nesse verso, Deus já havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas Abraão está duvidando. Ele está duvidando que é dele que vai nascer. Ele está perguntando se é o servo, o Eliezer, que havia nascido dentro das suas propriedades, que seria o herdeiro. No 17, verso 17, a partir do verso 15, diz assim, ó, 17, verso 15, diz assim, disse também o Senhor a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porque será Sara. Abençoar-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações reinos. Então se prostrou Abraão, rosto em terra e riu. Esse é o pai da fé? E riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael. Já havia nascido Ismael, e agora Abraão está achando que de Ismael que vai nascer a sua descendência. No verso 19,
Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamará Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi. Apesar de Abraão ter pensado consigo mesmo, Deus está dizendo. Quanto a Ismael, eu ouvi. Gente, vocês percebem o trabalho de Deus para que Abraão... Vamos deixar um pouquinho a leitura, para a gente tentar explicar isso aí. Percebe o trabalho de Deus para que Abraão se torne realmente alguém digno de iniciar dentro de Canaã um povo que mostraria Deus. Uma pessoa que mente, uma pessoa que duvida, uma pessoa que ri de Deus. Agora, nós estamos falando de alguém que não está sendo observado não só pelos cananeus, mas por anjos de Deus, anjos caídos e outros mundos não criados. Imagine olhando para essas atitudes de Abraão e dizendo assim, esse cara que vai apresentar o povo de Deus nessa nação, percebe? Talvez seja o mesmo trabalho que Deus tem conosco. Nós não conhecemos a vida particular de cada um, a vida espiritual, mas eu tenho certeza que Deus tem uma luta com você como tem comigo. Porque não é fácil. E aí, Abraão agora, quando Deus diz que Deus dá até o nome, é Isaque, Abraão, não é Ismael, não é Eliezer, é Isaque. Abre esses teus ouvidos para ouvir. Eu quero fazer mais alguma leitura. Gênesis 20, no verso de 1 a 7. Gênesis 20, de 1 a 7, diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão à sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Novamente mentiu. Será que esse homem estava aprendendo alguma coisa? Já havia lá no Egito dito que Sara era irmã. Deu aquele problema com o faraó. Agora ele chega e lá com o rei de Gerar, que é Abimeleque, novamente diz que é irmã dele. Nós estamos falando do pai da fé. Muito bem, verso 2. Verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matará até uma nação inocente? Não, foi ele mesmo que me disse: é minha irmã. E ela também me disse: ele é meu irmão. Os dois é um mentiroso. Que casalzinho, hein? Gente, como é que vai longe um casal que um mente e o outro confirma a mentira? Terrível, né? Verso 5, né? Verso 5, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí a ter impedido o de pecares contra mim e não ter permitido que o tocasse. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Que quando alguém pega a mulher de outra pessoa e tem relações com ela, está pecando contra Deus. Porque o matrimônio é sagrado. O matrimônio é santo. Verso 6? Não, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás, se porém não lhe restituires, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Olha, apesar de tudo isso, Deus ainda está confiando em Abraão, está dizendo, ó, restitui ela, que ele vai orar por ti, ele é profeta, e você vai, e a oração vai ser ouvida. Só mais um verso, eu quero ler agora. Vou ler mais 2, 3. Agora, olha a partir do verso 10. 20 a partir do verso 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão. Eu quero que vocês olhem aqui numa desculpa que começa desde Gênesis.
Verso 11, respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Gente, se Deus estava com Abraão, que era que podia de mal lhe acontecer? E quando ele vê cananeu, ele começa a mentir, né? Verso 12, por outro lado, ela de fato é minha irmã, filha de meu pai e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Começou a desculpa, né? Quando Deus me fez andar errante na terra, foi Deus que fez ele andar errante? Deus falou, a terra é essa, você chegou, é aqui. Deus apareceu, fizeram um sacrifício e disse, Abraão, essa terra aqui. E agora ele está dizendo que Deus fez ele andar errante. Muito bem, e agora só mais um verso que é o 21, 23, diz assim, ó. Isso é Abimeleque falando para Abraão, diz assim, ó, 21, 23. Agora, pois, jura-me por Deus que não me mentirás, nem a mim, nem meu filho, nem meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquele mesmo bondade com que eu te tratei. Um incircunciso dizendo para Abraão, para ele, por favor, não minta mais. Irmãos, imagine os anjos de Deus seguindo Abraão durante toda essa jornada e vendo as trapalhadas que ele fazia. Só que Deus disse para eles, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Qual é o plano? Deus chega para Abraão no verso 22 e diz assim, ó. Depois dessas coisas, que coisa? Abraão mentindo, duvidando, andando, indo para onde não era para ir, deixando de fazer o que fazia. A Bíblia diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu. Aqui está a mudança de Abraão. Essa frase, eis-me aqui, é uma frase de reconhecimento. Por que de reconhecimento? Porque nos 3 dias que Abraão está subindo a montanha para ir sacrificar Isaac, ele lembrou de todas as trapalhadas que fez. Ou quando acontece algo conosco, a gente não começa a perceber o porquê que aquilo está acontecendo. Claro, tem coisa que a gente não sabe, mas tem coisa que a gente sabe. Abraão começou a analisar a sua vida. E aí ele diz, eis-me aqui, a primeira vez que Abraão diz essa frase, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai a uma terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Deus só falou uma vez para Abraão, foi 2 chamados, Deus apareceu para Abraão 2 vezes dizendo que Isaac seria o filho da promessa, mas aqui não, foi só um chamado. E eu imagino Abraão dizendo para Deus, Senhor, fala de novo, e Deus, ó, porque era o plano. Ele leva Isaac, no momento certo que ele vai sacrificar Isaac, Deus diz, basta. Agora, olha as palavras de Deus, depois que Abraão é colocado à prova. Verso 17, 16, e disse, não, a partir do verso 15 diz assim, então do céu bradou o Senhor pela 2ª vez, o anjo do Senhor Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoei, certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela do mar. Aqui foi confirmada a promessa. Até esse momento, Abraão não era digno. Preste atenção nessa cena, irmãos. Abraão em cima da montanha, Isaac deitado na lenha, e Abraão agora levanta o cutelo para fazer o sacrifício. Imagine os anjos olhando essa cena, imagine os mundos não criados vendo essa cena. Quando Abraão desce mesmo o cutelo, Deus grita do céu. Não, Abraão, basta. Por quê? Aqui foi provado que ele tinha fé. Não nas andanças, não no chamado, não nas mentiras e nas atrapalhadas que ele fez. Desse momento em diante é que a Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. E aí, quando nós lemos essa história, nós não sabemos por que
de um sacrifício assim, sem pé e sem cabeça. É que Deus havia chamado Abraão. E por que Deus chamou, sabendo de todos os defeitos de caráter de Abraão? Porque Deus sabia que, apesar de tudo, Abraão era uma pessoa que podia ser recuperado. Deus sabe por que Ele te chamou. Deus sabe o pecado que você tem ainda que vencer. Deus sabe as lutas que você tem que vencer. Mas preste atenção, se você não conseguir vencer sozinho, Deus vai arrumar uma situação. Deus vai arrumar uma situação. Ou você vence, ou não. E aí, a partir desse momento em diante, nenhum anjo duvidou que Abraão seria capaz de agora iniciar uma descendência de Deus. Sabe? Quando vem provas para a gente, provas duras, nós não sabemos por quê. E a gente acha que é o diabo, não é verdade? Ah, isso é o diabo. Nem sempre é o diabo que coloca a prova na nossa vida. Nem sempre. Deus, para vencer o seu defeito de caráter, Ele vai arrumar uma situação como arrumou para Abraão. E 3 dias, Abraão sobe aquela montanha pensando: menti, duvidei de Deus, fui para os lugares que não devia. E aí, quando ele diz assim, eis-me aqui, ele está dizendo: Senhor, agora vai ser diferente. Agora eu estou aqui. Agora sim. Sabe, irmãos, esse Deus de amor é capaz de fazer tudo para que você seja um exemplo. Não só para aqueles que convivem para você. Mas lembra que Paulo diz que nós somos espetáculos para homens e anjos. Não pense você que você não está sendo observado, que está. Ah, mas está. Os seus passos, os seus negócios, o que você diz, tudo isso é observado. E Deus tem trabalhado para que você vença, quem sabe um defeito de caráter, quem sabe um pecado acariciado. A gente não sabe, mas cada um de nós temos uma luta para vencer. Cada um de nós. Quando eu iniciei a estudar ali com a Joilma, no Jaguaré, que ela aceitou os estudos, nem eu nem ela sabia. E quando a Joilma decidiu se batizar, ela chegou e me fez uma pergunta: eu estou grávida, pode se batizar grávida? Pode, já está batizando os dois, né? Mas não era só a Joilma e o José Miguel que estavam se batizando, não. Ela estava grávida de gêmeos. Passados 6 meses, a Joilma começou com muitas dores, mas dores terríveis, não conseguia, tinha que ficar sentada, não conseguia, às vezes não conseguia ficar sentada, tinha que levantar e ficava. E eu pensando comigo, meu Deus, como vai ser daqui a 9 meses? E aí, completando 6 meses, a Joilma teve que ir para o hospital às pressas, teve que fazer uma cirurgia e nasceu 2 meninos. E ela ali no hospital com esses 2 meninos, os dois, um é José Miguel, um deles morreu. Um dia nós fomos até, morreu, o outro estava no hospital, mas fomos visitar a Joilma, ela estava em casa. Quando chegamos lá, ela estava muito arrasada. Mas pense numa pessoa que estava para baixo. A frase dela foi, ela disse assim: Nogueira, por que é que Deus me deu e Deus vai tirar? Eu falei: como assim? Porque o que morreu era o que estava melhorzinho. E daquele momento em diante, a gente começou a orar pelo José Miguel.
O José Miguel, todo lugar que eu ia pregar, eu parava o culto. Antes do início eu dizia, gente, precisamos nos ajoelhar aqui. Eu quero que a igreja me ajude em oração pelo José Miguel. Fiz isso em várias igrejas. O José Miguel foi melhorando. Depois da visita que nós saímos da casa da Joelma, aquela visita que nós dissemos para ela que o José Miguel ia viver, que ele não ia morrer. Ela teve mais fé e ela acreditou. E até hoje o José Miguel, graças a Deus, ele está vivo, muito danado. Esse ano eu voltei lá, no Jaguaré, e eu conversando com a Joelma, eu disse assim, olha, se você não tivesse aceitado se batizar quando nós te fizemos o pedido, como era que você ia passar por essa situação? Ela disse assim, será que eu conseguiria passar? Sabe, irmãos, quando Deus nos chama, Ele está prevendo algo lá no futuro. Ele está prevendo que algo ruim vai vir e você precisa ter estrutura para suportar. Você que já aceitou, você que já é membro da igreja, que já tomou sua decisão, agora começou a santificação. A gente às vezes pergunta assim, Ló tinha algum defeito? Tinha. O que aconteceu com Ló, ele entendeu? Não. Mas o começo do livro de Ló, se a gente ler, a gente vai perceber que ele diz assim, ó, eu que quebrava o queixo do iníquo, eu que defendia a viúva, eu que cuidava dos órfãos, era só eu. Quando nós vamos lá para o meio do livro, para o final, ele começa a mudar o discurso. Ele já diz assim, eu conhecia a Deus só de ouvir. Agora não, eu conheço pessoalmente. Eu conheço face a face. Todo ser humano tem um defeito de caráter. Todo ser humano nasceu em pecado. E o pecado não traz perfeição para ninguém. Vimos a história de Abraão. É o pai da fé? É. Tem fé? Tem. Mas vocês viram a luta de Deus para Abraão se tornar aquele servo que ele pudesse usar. Por isso que Isaac demora tanto tempo para nascer. Porque qual seria o exemplo de Isaac com um pai que era Abraão? Mentiroso. Dizia que tinha fé em Deus, mas duvidava das promessas. E você que não tomou sua decisão ainda, se Deus está te chamando é porque Deus quer preservar você. Deus sabe das lutas, Deus sabe das provas que o inimigo pode colocar na sua frente e você não tem estrutura suficiente para passar por isso. Sabe, irmão, às vezes a vida hoje está bem, mas ela nem sempre vai estar bem. Às vezes hoje a gente tem um emprego, tem uma família, tem amigos, mas nem sempre vai ser assim. E sabe por que não vai ser assim? Porque Deus quer te salvar. Irmãos, e para entrar na eternidade, você precisa deixar muita coisa. Você precisa melhorar muito. Não é que você vai chegar perfeito, mas do jeito que você está, não vai ter condições. Tem uma história da Bíblia que fala do jovem rico. E eu, às vezes, quando Jesus diz assim para o jovem rico, uma coisa te falta. Eu me pergunto, será que só falta uma coisa para mim? Se uma coisa que faltava para o jovem rico, ele não alcançou a salvação, agora a pergunta é, quantas coisas te falta para melhorar?
Quantas coisas ainda? A história de Abraão que nós lemos hoje, irmão, é para nos mostrar quem somos. Que apesar de ser um dos patriarcas, não era perfeito. Não era. A história de Abraão que nós vimos hoje, ela nos mostra... Obrigado. Ela nos mostra o quanto Deus tem trabalho conosco. O quanto Deus... Abraão, sabe quantos anos Abraão tinha? 100 anos. Não era para estar pronto? Não era já para, pelo menos, ter mais dignidade? Não era. A Joilma só se confortou naquele dia quando eu disse para ela: Joilma, fecha os olhos e faz um voto a Deus sobre o José Miguel. Ela fechou os olhos e ela fez um voto naquele dia. Depois de um tempo eu perguntei: qual foi o voto que você fez? Ela disse assim: se o José Miguel vivesse, eu faria tudo para ele ser um pastor da igreja adventista. Foi esse o voto que ela fez. Eu gostaria que você nessa noite fizesse um voto com Deus. Daí de onde você está. Eu não sei qual é o seu problema, o que você deseja alcançar, o que você precisa abandonar, o que você, quem sabe, precisa vencer. Mas se você quer vencer, se você quer que Deus te ajude nesse problema ou nesse... O que você vai fazer com Deus agora? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Irmãos, porque assim como a vida de Abraão era observada, assim cada passo que Abraão dava ali em Canaã, ele era observado. Assim também somos nós. E por que eu estou dizendo isso, que eu gostaria que você se colocasse de pé? Porque quem sabe sozinho você não está conseguindo vencer. Quem sabe você tem tentado. Você acha que Abraão queria estar mentindo? Você acha que ele queria estar duvidando? Não. Então nessa noite nós vamos cantar um hino. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você colocasse seu problema nas mãos de Deus. Eu não sei o problema, mas Deus o sabe. Tá bom? A história do sacrifício de Isaac diz que Abraão, depois disso, juntou seus servos, foi para Beceba e ali fixou morada. Sabe que às vezes a gente precisa fixar morada em algum lugar? A Bíblia diz que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Eu quero que você volte para casa e pense que para te salvar, quem sabe Deus vai ter que te pôr à prova. E pode ser que a prova seja bastante dura, porque Ele está chamando, está mandando anjo. Deus mandou até Melquisedeque lá para abençoar Abraão, que era um sacerdote da mesma linhagem de Jesus, né? Hebreus diz isso. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por essas coisas estarem escritas, Senhor, para que nós, através desses exemplos, não precisamos passar por isso. Podemos crer na Tua palavra e, crendo nelas, colocando a nossa vida em ordem. Nos abençoe nessa semana, Senhor, em tudo que formos fazer, que podemos confiar em Deus e crer que o Senhor está no comando da nossa vida. Nos abençoe ao sairmos daqui, nos abençoe para que nada de mal aconteça nessa cidade, São Paulo, que é uma cidade às vezes um pouco violenta, mas estamos em Tuas mãos.
e de maneira muito especial, obrigado por esta noite, pela tua palavra, pela tua presença e por todas as famílias que estão aqui sendo representadas, Senhor. Que o Senhor abençoe assim a cada membro dessas famílias. Nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso e um despertar com vida, e que ao despertarmos amanhã, podemos ter a certeza de que tivemos uma nova chance. E que cada dia é uma chance de podermos melhorar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.